Vamos então para a aulinha 2 de revisão de matemática básica, aulinha sobre potências. Para a gente falar primeiro de potências, vamos pensar em somas. A gente não escreve, depois que a gente aprende multiplicação, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. A gente escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente escreve 6 vezes o número 2. É muito mais fácil. Então, a ideia de potência vem do mesmo jeito. O que é potência de alguma coisa? Em vez de escrever A vezes A, vezes A, vezes sei lá quantas vezes, vamos dizer N vezes o número A, em vez de ficar escrevendo várias vezes, eu coloco A elevado na N. Então, potência é basicamente agrupar multiplicações. E isso é legal porque a gente tem várias propriedades de potenciação. A primeira delas é A na 1. Quanto que é A? Uma vez só. Então, uma vez só o A é o A. Então, sempre que a gente tem um número e a gente não tem nada escrito, significa que é elevado a 1, certo? Outras propriedadezinhas legais. A gente tem que A elevado a alguma coisa vezes A elevado a outra coisa é o mesmo que eu fizer A M mais N nos expoentes. Por quê? Aqui eu teria, digamos, 3 vezes o A. Aqui eu teria 2 vezes o A. Então, na verdade, se eu lembrar dessa lógica aqui, eu tenho 5. Então, eu só preciso somar os expoentes. Outra regrinha bem interessante é a da divisão. Então, se eu tenho A elevado a algum valor dividido por A elevado a outro valor, a regrinha é M menos N. Vamos pegar aqui o nosso rascunho. Se eu tivesse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 vezes 2, a gente já sabe, simplifica, simplifica e simplifica. Então, repara que para cada um de cima, eu corto com um de baixo. Então, na verdade, eu faço uma subtração. Aqui, eu teria 2 na quarta. E aqui embaixo, 2 na terceira. E repara que me sobra, de fato, 2 na 1. Então, quando a gente tem divisão, a gente subtrai os expoentes. Por conta disso, a gente tem uma das regrinhas mais interessantes, que é quanto que é A elevado na zero. A elevado na zero é 1. Lógico que, nesse nosso caso, o A não pode ser zero, a gente não pode fazer divisão por zero, e aqui a gente também não pode ter o zero. Tem que ser diferente. Essa aqui, por quê? Vamos lá. 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. 2 dividido por 2, um número dividido por ele mesmo, dá 1. E se a gente for brincar com o joguinho dos expoentes, vai ser 2 elevado na 2 menos 2, que é 2 na zero. Então, repara que um número elevado a zero é sempre 1. Então, essa regrinha é bem legal. Outras regrinhas importantes. A na M, tudo isso elevado na N. Então, seria mais ou menos a ideia assim. 3 ao quadrado ao cubo. O que é o cubo? É 3 vezes isso aqui que está escrito. Então, é 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 também ao quadrado. Se eu somasse os expoentes, usando outra regrinha, eu teria 3, 2, 4, na 6. É a multiplicação desses dois números. Então, quando a gente tem parênteses separando as potências, eu posso simplesmente fazer o produto desses números. Também é uma regrinha muito interessante. Outra regrinha, no mesmo estilo, é que no produto, se eu estou fazendo um produto e esse produto está elevado ao expoente, eu posso separar o expoente. Se eu tiver uma divisão, eu também posso separar o expoente.
somente no produto e na divisão. Na soma e na subtração não pode, não dá certo e na verdade fica bem errado. Se eu tivesse assim, 2 mais 3 ao quadrado. 2 mais 3 é 5. 5 ao quadrado, 25. Se eu jogasse esses expoentes para esses dois lugares, eu teria 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. E isso dá 13. Repara que não dá o mesmo resultado. Então, eu só posso distribuir esse expoente para a parte de dentro se eu tiver multiplicação ou divisão. Senão, não pode ser feito. E expoentes negativos. Essa é bem interessante, que sempre quando eu tenho um expoente negativo, qualquer número elevado a um expoente negativo, eu inverto essa fração. Fica 1 sobre A e o expoente passa a ser positivo. Um exemplinho que seria bem prático seria, por exemplo, 3 meios elevado na menos 2. Isso aqui é o quê? Para deixar positivo, eu coloco 2 terços e elevo ao quadrado. Aí eu consigo resolver, certo? Então, essas são todas as propriedadezinhas. Lógico, aqui o nosso B tem que ser diferente de 0 e o nosso A aqui também diferente de 0, porque não pode fazer divisão por 0.